Uma alegria mais uma vez estarmos juntos para cultuarmos ao nome do Senhor. Sem demora, quero convidá-los ao Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo de número 21 de Mateus. E os versículos que nós tomaremos por base está nos versículos de número 33 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a seguir. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas, que também era conhecido como lagar, e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores ou alguns lavradores. E após ele ter arrendado, ele foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então aquele senhor lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez. Mas os lavradores, como está aí no epígrafe, lavradores maus, os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhe seu próprio filho. Aí ele pensou consigo: eu acredito que o meu filho eles respeitarão. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de modo terrível e arrendará seu campo de videiras a outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhe inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, do mesmo modo ficará reduzido ao pó. Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus que ele havia contado, compreenderam que a carapuça era para eles e entenderam que Jesus estava falando deles próprio. Podeis assentar. Quando recebi o convite por parte do nosso pastor, ao meu coração vieram algumas palavras, porém essa calou no meu coração.
A maior batalha de Jesus nunca foi com os miseráveis da sociedade. Jesus nunca teve problema com as garotas de programas da época. Jesus não tinha problema em sentar na mesa com publicanos que quase na sua totalidade eram sonegadores de impostos. Jesus nunca teve problema com os considerados vexames da sociedade. Aqueles que eram considerados amorais, que não carregavam nenhuma ética e nenhuma moralidade. E eu falo isso por uma simples razão. É que esses eram pecadores alvos da sua graça e da sua misericórdia. Falo com propriedade que eram pecadores confessos. Eram o que eram. E é muito fácil quando você lida com a pessoa que é de fato, sem mascaradagem, de forma muito ampla, aberta, as vísceras da alma para fora, fica muito fácil de você tratar com quem é de fato. E em algumas das minhas mensagens eu sempre uso a seguinte frase: eu prefiro um pecador confesso do que um hipócrita enrustido. Mas se os irmãos perceberem as conspirações, as armações, pastor Lauri, as tramóias, não vinham dessas pessoas carentes da sua graça. Se você perceber as conspirações, as armações, a incredulidade, a sede pelo poder, vinha do alto clero da religião. E dentre eles a Bíblia identifica os principais sacerdotes. Quem eram os principais sacerdotes? Eram aqueles que tinham um sacerdócio forçado. E eles aumentavam as suas fortunas explorando o povo. Quem fazia parte desse alto clero da religião? A Bíblia também identifica os escribas, que eram aqueles que legislavam em nome de Deus. Eram considerados como os legalistas. E havia mais uma classe de pessoas que eram os anciãos do povo, ou poderia ser chamado de presbíteros do povo. Esses eram o que faziam parte do alto clero da religião. Repito, é deles que vêm as armações, é deles que vêm as tramóias, é deles que vem o laço para tentar impedir a progressividade do ministério de Jesus. Vai me ouvindo? O que essa liderança tinha para oferecer ao povo? Nada. O que eles tinham, irmãos, era apenas o medo. O que eles ofereciam ao povo era o controle. Eles queriam que o povo fosse de uma mente ameba ou sem cérebro, porque aí ficava fácil deles controlarem, deles fazerem daquele povo fantoche, ficava fácil deles manietarem. E eu vou dizer algo aqui que é impactante, mas infelizmente na nossa era moderna está acontecendo em muitas igrejas, em muitas lideranças. Jesus, infelizmente, era um estorvo para aquela gente. Jesus não era bem-vindo para aquela gente. Porque o Jesus que vem aí é despido de toda arrogância, é despido de toda soberba. Ele é simples, ele é humilde de coração, ele oferece jugo suave, ele dá uma carga leve, ele senta com aqueles que são os vexames da sociedade, chama Bartimeu, bate papo com Maria Madalena, quer posar na casa de Zaqueu, abraça os miseráveis. E isso era um estorvo para aquele alto clero da religião, porque Jesus tirava o cabresto religioso daquelas pessoas. A concessão de pedágio daquela turma, que eram os pedágios religiosos que eles cobravam, dizendo: olha, para chegar nele tem que passar por nós, para chegar nele tem que pagar o mensalão para nós. Chega Jesus e acaba com a concessão do pedágio religioso. Jesus era um estorvo, porque logo ali atrás ele acaba de fazer uma limpeza dentro do templo, ele dá parâmetro para o templo, ele vira as mesas dos negociadores da fé, ele arranca os que vendem, ele arranca os que compram, ele expôs o mau caratismo daquela religiosidade, dizendo: a minha casa não é casa de picaretagem, a minha casa é chamada casa de oração.
E aí, como vocês percebem, desde o início, capítulo 21, a briga de Jesus é com essa gente que não quer acolher essa graça, não quer acolher esse perdão, não aceita arrependimento, não concorda com o filho pródigo que volta. Eles não aceitam um pastor deixando 99 ovelhas no aprisco para ir atrás apenas de uma dos despenhadeiros. Eles não aceitam isso, pastor Luiz Teixeira. Para eles isso é um estorvo, porque Jesus chega dando liberdade, limpando a mente, quebrando os cabreços religiosos. E eles tinham raiva, porque tinha gente que Jesus libertava, pastor Belo, e dizia, vai para casa. Não, mas ele pode ser o maior propagador do Senhor, ele pode ser o outdoor em pessoa, ele é o gadareno, ele era o mascote de Gadara, ele quer ir atrás do Senhor. Jesus disse, eu não preciso de propaganda, ser Jesus lá na tua casa, vai para casa. E aí Jesus, para desmontar esta visão do alto clero da religião, é muito rápido essa minha fala. Jesus então conta esta parábola dizendo, olha, o dono de muitas terras plantou uma vinha, e ao plantar essa vinha teve todo o cuidado, ele colocou cerca, ele fez um lagar para pisar as uvas e extrair o suco, ele faz uma torre para ter alguém vigiando ela. O que Jesus está dizendo é o seguinte, aquele senhor era dono da vinha. Bertold Brecht disse uma seguinte pergunta, e eu reverbero ela aqui essa noite. Bertold Brecht diz, que tempos são esses que é necessário defender o óbvio, defender o simples? E qual que é o simples? Jesus está dizendo, a vinha é minha. Eu quero avisar ao alto clero da religião que vocês não vão conseguir ter o domínio sobre esse povo, porque eu edificarei a minha igreja. Atos 20, 28, Pedro disse aos bispos, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar, para conduzir ao pasto, para vigiar no pasto, para oferecer alimento. Mas a igreja não é de vocês, essa igreja eu resgatei com o meu próprio sangue. Profeta Jeremias 3,15, ele diz a mim e a qualquer pastor que está aqui dizendo, eu dei vocês a igreja, eu não dei a igreja para vocês, eu dei pastores para a igreja, para que vocês, segundo o meu coração. E qual era o coração de Jesus? Mansidão, humildade. Eu, Pai, somos um. Então eu dei vocês a minha igreja, para que vocês apacentem ela com profunda sabedoria e com muita inteligência, porque essa vinha não é de vocês, essa vinha é minha. Não queira transformar esse reino em reinado, porque não funciona. Não queira você achar que você tem o cabresto do povo e que você pode manipulá-lo, porque a vinha não é tua. Me lembro uma vez que o pastor José Pimentel de Carvalho encontra uma pessoa muito bem arrumada, até um pouco extravagante, e pergunta para ele, você é crente? Ele disse, não, eu sou pastor. Você precisa entender que a igreja é do Senhor Jesus. E aqui eu aprendo uma segunda lição. Aquele Senhor, ele plantou uma vinha, cercou ela, fez um lagar, colocou uma torre dizendo, essa vinha é minha. E ele então disse, eu vou arrendar essa terra para vocês. No mundo jurídico é um acordo contratual que uma pessoa cede a outra a utilização previamente estipulada de um imóvel, de um bem, de uma terra. Ele disse, olha, eu não estou dando para vocês, eu estou arrendando. Então vocês têm que ter o mesmo cuidado que eu tenho com essa terra. Vocês têm que preservar essa vinha como eu a preservava. Vocês têm que frutificar nessa terra como eu a frutificava, porque eu não estou dando para vocês, eu estou apenas
arrendando. Por isso que a nossa igreja segue, não é nem um slogan, a nossa igreja segue um estilo de vida, que é amar e servir, porque essa vinha não é nossa, está apenas arrendada. E não esqueça, nós somos responsáveis por aquilo que nós assumimos. As pessoas valem mais do que as coisas. Gostaria que nós não percamos o senso de responsabilidade. E não esqueça que tem alguém acima de você. Não esqueça que essa igreja tem um dono. Essa igreja tem uma autoridade máxima. Não use de forma indébita esta terra, porque ela não nos merece. Nós estamos aqui apenas como bons dispenseiros de Cristo. O problema é que tem gente na igreja evangélica brasileira que já está usando de uso capião da igreja, dizendo: já estou tantos anos aqui, esse dono não vem mais, esse dono abandonou essa vinha. Não, ele só se ausentou, mas ele disse: em breve eu voltarei. Somos apenas dispenseiro dessa vinha. Primeira carta aos Coríntios 4:12 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros, encarregados da dispensa. E além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um tenha caráter para cuidar dessa vinha que ele apenas arrendara, ele não nos dera. E eu sou garoto desde o tempo do meu pai, ainda cooperador na igreja, nasci debaixo dos bancos da igreja, e a gente sempre ouvia um doido por ali, o outro dizendo: esse meu coral, essa minha orquestra, esse meu círculo de oração, essa minha congregação, ninguém me tira daqui, ninguém mexe comigo. Esse povo já está na minha mão. Ouvi até alguns pregadores dizendo: olha, o povo já está na minha mão, pastor, eu sei fazer o povo chorar, sorrir. Você está enganado. Você não é dono de nada. Se você está em algum lugar que Deus te colocou, eu gostaria que você agradecesse a Deus, porque nós não somos nada se não for a graça dEle. Não somos nada se não for a misericórdia dEle. O Senhor te colocou aí porque confia em você. O Senhor te colocou lá naquela igreja porque confia em você. Deus te deu esse ministério porque confia que você não tomará posse da terra dele. Ele está voltando para buscar a igreja é dele. Ele só ausentou-se do país. Aliás, o ausentar é afastar-se de determinado local por um tempo limitado. Ele não foi embora definitivamente. E eu lhe pergunto: quem é você nessa espera da volta do dono? Como é que você está reagindo nesse processo que o dono está voltando? Porque o importante não é saber que horas que ele vem. O importante é saber como eu sou enquanto ele vem. O que está em voga não é a hora que ele chegará. O que está em voga é se ainda eu tenho chama na minha lamparina. Não importa a hora que o dono vem. Importa que nós, irmã Malu, não podemos enterrar os nossos talentos enquanto ele vem. Não interessa a hora que ele vem. A verdade é que eu tenho que granjear os talentos que Deus me deu, porque dom não praticado fica atrofiado. Eu tenho que estar trabalhando enquanto ele vem. Quem somos nós enquanto o dono está voltando? E a parábola me diz que aqueles lavradores decidiram, ao invés de tratar a igreja com carinho, de abraçar a igreja com prazer, de cuidar dos coitados e caídos, eles disseram: esse dono não vai voltar mais, então vamos espancar, vamos pisar na goela deles, vamos manietá-los,
vamos usar de abuso de poder, vamos usar de forma indébita essa terra. Mas a Bíblia diz que no devido tempo, chegou o tempo da safra, chegou, e haverá um tempo que nós teremos de prestar conta dos frutos. Chegará o tempo que nós teremos, meu amigo pastor Gessé, de respondermos ao dono da vinha, porque nós somos arrendatários. Nós fizemos um contrato. A gente vai ter que dar resultados dessa vinha que ficou na nossa mão. E ele enviou os seus servos, pessoas sinceras, da sua confiança, para receber a parte dos frutos. E por que esses lavradores se tornaram lavradores maus? Por decisão. Havia um contrato, eles eram cônscios que eram arrendatários, sabiam que um dia o dono voltariam, mas por decisão, pastor Rubervan, eles decidiram serem maus por decisão, se apropriaram daquilo de forma de mau caratismo, de autoritarismo, de espírito de violência. Espancaram, bateram com violência, despacharam, mandaram embora, insultaram, investiram com alguém com surpresa. Eu ainda me considero pela parte de Deus uma voz profética nesse país, e eu quero avisar aonde a minha voz chega, pelas ondas dessa internet potente. E se tiver alguém me ouvindo do outro lado de lá, algum líder, algum pastor, algum presidente, seja lá quem você for, o reino de Deus não é o teu reinado. Deixe de lado esse surto de embriaguez pelo poder. Deixe de lado esse instinto de megalomania. Perca essa tirania de vaidade. Esta igreja foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. E nós vamos ter que responder ao dono da vinha. João 10:10. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e destruir. E os falsos mestres dizem: é Satanás. Fake news, não é Satanás, são vocês que usam de forma indébita a vinha, que roubam, que matam e que destroem. Essa é a igreja minha. Se eu quiser eu mato qualquer um. Se eu quiser eu queimo fulano de tal. Daqui ninguém me tira. Não, ninguém mexe comigo. Engano. O dono da vinha está voltando. E a minha fala encerra-se aqui. Aqueles homens foram enviados, e aquelas duas remessas de servos enviados, todos eles foram espancados, despachados, mandados embora. Jesus ali atrás tinha dito para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, e vocês não entenderam. O Senhor está enviando os seus profetas, Deus está levantando os seus vasos. Eu corro esse país há mais de 25 anos, e já cheguei em lugares que só faltava alguém dizer: aqui Jesus não tem vez. Tem tudo, mas não tem Jesus. Tem tudo menos evangelho. Tem tudo menos ação do Espírito Santo. Já vi gente batendo campainha dizendo: cala a boca, aqui não se fala línguas, aqui não se profetiza, aqui não dá glória a Deus alto. Mas eu nasci numa igreja Assembleia de Deus, que ao invés de abafar a voz do Espírito, as janelas estão abertas para a ação. Você pode levantar as suas mãos, porque a DCMI não abafa a ação do Espírito Santo. Ainda nesse campo Deus pode agir.
Mas eles não entenderam, eles sufocaram, eles mataram. E pastor Belo, o que mais me admirou é quando o dono da vinha disse: eu vou mandar o meu filho, eu acho que pelo menos o meu filho eles respeitam. Eu acho que pelo menos o meu filho eles poupam. Pelo menos o herdeiro da terra terá a respeitabilidade. Pelo menos o representante legítimo do pai será respeitado. Pelo menos pastor Lúcio, ele será digno de respeito. Vou mandar meu filho. O que aconteceu com o filho? Os lavradores viram e disseram: esse é o herdeiro, esse aqui ficar vivo vai nos estorvar, esse vivo vai tirar a vinha da nossa mão, ele já tem por legalidade a vinha na mão dele. Que nada, a gente não aceita ele, a gente não respeita ele, a gente vai matar ele, a gente vai possuir a herança dele. Desculpe, mas existem lugares que Jesus já não é mais bem-vindo. O evangelho já não é mais aceito. Dons espirituais, ele já disse que só foi para aquela época. Batismo com o Espírito Santo, isso é coisa de Atos 2 apenas, eles dizem. Porque eles não respeitam mais o Filho, não respeitam mais o Espírito do Evangelho, pastor Falcão. Eles já não dão mais a mínima. Aí tem lugares se tornando um verdadeiro Beto Carreiro World, é um entretenimento, as pessoas vêm para se entreter, fica 2 horas e meia se entretendo, outros vêm comer o lanchinho do McDonald's de Jeová ali atrás, outros vêm para fazer o seu desfile de modas, outros vêm para fazer um point, para bater um papo, outros vêm para fazer da igreja uma passarela de moda, nada mais do que isso. E o Filho está lá fora, irmão Nilson, o Evangelho está lá fora, o Espírito está lá fora. Mas eu aqui posso cantar de peito aberto: és bem-vindo aqui. Você pode levantar bem alta a sua mão, não é obrigado, mas se você puder, abra sua boca, porque nessa última hora, Satanás fará de tudo para tentar calar a voz de avivamento da igreja. Satanás fará de tudo para esfriar a igreja. Satanás fará de tudo para tirar o evangelho dos púlpitos. Satanás fará de tudo para calar a boca dos vasos de Deus. Mas aqui ele não vai ter vez, porque ainda existe um povo que respeita o Filho, respeita o Evangelho, respeita a ação de Deus. Se é verdade, dá um glória bem alta aí para Jesus. Ainda Deus tem lugar neste lugar, glória a Deus. Eu estou sentindo, Deus, essa palavra. Jesus cabe nas nossas convenções ainda? Jesus ainda cabe nos nossos cultos? A missionária Ellie Roosevelt disse: o problema é quando não queremos só Jesus. Não, pastor, a gente quer Jesus, mas a gente quer mais alguma coisa. A gente quer Jesus, mas a popularidade. A gente quer Jesus, mas quer o sucesso. A gente quer Jesus, mas quer os aplausos. A gente quer Jesus, mas quer o reconhecimento. A gente quer Jesus, mas a gente quer ser o melhorzão. A gente quer Jesus, mas a gente quer a glória para si. A gente quer Jesus, mas a gente quer ser glorificado. Jesus é apenas aí um acessório, nada além do que isso. Mas no meio disso tudo, eu creio. Se alguém crê comigo aí, me ajuda. Irmão Mendes, eu ainda creio que o Senhor fará uma revolução no meio do seu povo. Pessoas virão de longe para ver os milagres. Pessoas irão de longe para dizer o que está acontecendo na DCMI, o que está acontecendo. O que está acontecendo é que nas congregações os altares estão pegando fogo. É porque na sede está pegando fogo. É que nas congregações pessoas estão se convertendo, demônios estão sendo expulsos, a glória do Senhor está sendo manifesta. Ei, meu Deus, eu vim aqui só para falar isso hoje.
O que a gente aprende com tudo isso? Quais são os ensinamentos práticos? Primeiro, é que Jesus será estorvo para uma liderança autoritária, sem caráter, dominadores, possuídos de ambição, que querem ser donos da vinha. Jesus será um estorvo sempre para eles. O que a gente aprendeu aqui essa noite? É que a vinha dele, ele plantou, ele cuidou, ele morreu por ela. Não esqueço, os maus lavradores jamais terão domínio sobre ela. Guarde essa pequena frase, registre ela. Mas a demora do dono vai revelar quem nós somos. A demora dele está revelando quem nós somos. Se eu fosse você, vibrava, sabe por quê? Porque quem diria que nós, pastor Belo, passaríamos essa pandemia? Muita gente parou pelo caminho. Nós, como pastores de congregação, quantos lugares que nós fomos visitar e eles disseram: pastor, desculpe, aceita a sua visita, mas eu não aguento mais o tranco. Mas você é um sobrevivente. Você está aí, porque você entende que enquanto ele está vindo, você está se preparando, se enchendo. Tem reserva ainda na botija. Tem hora que a lâmpada quer apagar, mas a gente vem uma terça-feira, chora, ora, diz: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu quantas vezes joguei a Bíblia em cima da cama e disse: não vou mais pregar, é muita pancada de todo lado. Mas quando menos percebia, estava eu no meio de um povo pregando a palavra. Eu sei que tem gente aqui que tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar a fé, mas você está aqui porque você está sustentado pela graça de Deus. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Defenda essa vinha, mesmo que os lavradores lutem para ter herança do filho. Você é um lavrador do bem. Cuide da vinha com carinho. Cuide desse ministério de criança com carinho. Cuide desse ministério de jovens com carinho. Cuida desse ministério de adolescentes com carinho. Cuide da tua congregação, pastor, mas ela não tem 1000 membros, a minha também não tem. Mas o que tem é gente querida de Deus, gente amada de Deus. Cuide deles. Não é tempo de espancamento, não é tempo de asfixiamento, não é tempo de abuso de poder. É hora de nós mostrarmos os nossos frutos. E se a carapuça serviu, faça como os fariseus disseram. Ele está falando de nós, né? Acho que é, né? Vão matar ele. Até tentaram, mas nem eles conseguiram, porque quem matou Jesus não foi os romanos, não foi ninguém. Ele disse: eu dou a minha vida, eu me entrego. Só que no terceiro dia, dá para vibrar aí, porque a tumba está vazia. O filho está na casa. Quem sente a presença do filho aqui na casa? Espírito Santo pode agir, porque ninguém vai te asfixiar, ninguém vai te espancar, ninguém vai te expulsar, ninguém vai te mandar embora. Tens liberdade aqui, tens liberdade aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare e diga: eu sou
tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Cuide as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Levante a sua mão. Pai, nós vamos cuidar com carinho da tua vinha. E aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos serão cuidados com todo o amor. Vamos servir e amar a esse povo. Nós somos apenas arrendatários, mas a gente vai entregar os frutos. O filho é bem-vindo em nosso meio. Ele jamais vai nos estorvar. Ele é bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo de Deus, que nesse ano de 2022 a chama seja reavivada outra vez. Que nesse ano de 2022 os caídos se levante outra vez. E que nesse ano de 2022 o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. E que essa palavra reverbere em nosso coração por muito tempo. E quando o Senhor voltar, o Senhor achará a sua vinha intacta. E a gente entregará a Ti, porque não é nada nosso, tudo é Teu. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle.